Capítulo 7. Desafinado. Aprendi a tocar violão junto com meu irmão. Nosso material didático era uma cartilha com as posições de 7 acordes maiores, menores e com o sétimo. Nosso professor era o Espírito Santo. Todos os dias sentávamos juntos e posicionávamos os nossos trêmulos e indecisos dedos sobre as cordas de olho na cartilha e orando para conseguir colocar em sequência a tais notas. Descobrimos quais eram as notas relativas de cada acorde e fizemos uma listinha. A partir dela, conseguíamos tocar praticamente todas as músicas. Dedilhar e fazer a base das canções foi algo que aprendemos observando e deslizando nossos dedos e palhetas sobre as cordas. Não tínhamos um professor para nos ensinar qual era o tempo, o ritmo e a cadência, mas um mestre nos ensinou. Uma das curiosidades sobre aprender violão de um jeito especial, vamos dizer assim, foi a maneira que aprendemos a afinar o instrumento. Um barbeiro que cortava o cabelo do Cláudio nos ensinou a tática de afinação, posicionando os dedos depois do quinto traste e de forma ascendente e ouvindo o som que produzia e encontrando a afinação correta. O único problema é que era impossível decorar de fato qual era a altura, o tom físico do Mi maior, primeira nota do violão para afinação. Um dia, quando o violão desafinou, não tínhamos diapação e o jeito era encontrar o som do Mi na mente. Mas a exatidão era quase que inalcançável, considerando nossa pouca experiência. Mas arriscamos uma determinada altura e afinamos as demais cordas baseadas naquela. Deu certo, o som saiu afinado. Descobrimos depois que aquela altura não era a nota correta, mas sim um tom baixo. Como havíamos ensaiado várias músicas na nossa afinação, o medo de mudar e não conseguir mais tocar em outros acordes nos fez manter o violão nessa altura. Novas canções surgiram, desenvolvemos novos dedilhados, estilos, solos e progressões que não fazíamos antes, mas a afinação permaneceu a mesma, o que torna o som dos nossos instrumentos diferente de qualquer outro. Mais tarde, nos disseram que nossa afinação não é errada propriamente dita, e sim a afinação barroca, mas como estávamos na contramão dos demais músicos, de certa forma fomos desafinados. Para nós, mesmo que não soubéssemos na época a altura que encontramos em nossa mente e ajustamos o violão naquele dia, foi uma maneira de o Espírito Santo nos tornar únicos. Escolher fazer o que todos fazem de um jeito diferente é o mesmo que destoar, diferenciar e desafinar dos demais. E nem todos estão dispostos a serem vistos assim. Ser original ou manter sua identidade não é para todos, pois há questionamentos, discordâncias e até quem acha que é desnecessário. O pastor Jean de Magalhães, em uma das suas mensagens, diz que precisamos ser como profetas desafinados. O que ele quis dizer com isso? Uma dolorosa verdade. Estamos vivendo em um tempo em que os que dizem profetas estão totalmente afinados com o que a maioria quer ouvir e não com a palavra. Eles dizem o que parece ser agradável ao grande público e juntos formam uma sinfonia que parece perfeita, mas esta não foi o céu que lhe passou a partitura. Falam baseado em seus conhecimentos filosóficos ou ainda por observarem necessidades financeiras de seus ouvintes. São capazes de fazerem análise psicológica e comover pessoas tocando justamente naquele ponto que lhes são dolorosos. Tem-se dito às pessoas o que elas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Distribui paliativos, mas não curam as dores. Camuflam pecados, em vez de ensinar o que é correto através da Bíblia. Facilitam a lei de Deus e escondem o caminho estreito, sem o qual não é possível chegar a Deus. Ser desafinado não é popular, não agrada e nem vende. É necessário ter coragem, consciência das consequências e, acima de tudo,
fidelidade a Deus e à sua palavra. São raros profetas como Miqueias, que falou diferente de todos os quase 400 profetas diante do rei Acabe. Todos, um a um, disseram que aquele rei venceria, enquanto ele disse o contrário, e ainda afirmou que o rei morreria, mesmo que esta não fosse a profecia mais agradável. Isso lhe custou dores e prisão, mas ele não se vendeu e, no final, cumpriu o que lhe foi dito pelo Senhor através dele. 1 Reis 22, 5 ao 37. Jeremias talvez tenha sido um dos profetas mais desafinados da Bíblia. Ele pregou sobre arrependimento ao povo de Israel durante anos, e dentre tantas prisões e resistência do povo, até no calabouço de lama foi jogado. Jeremias 38:6. Afirmava que as palavras proféticas por ele tiveram a coragem dos que ouviram e não ajudaria em nada além do desânimo que causaria. Tudo o que ele falou se cumpriu, pois Israel foi levado a cativo e muitos foram mortos, sendo ele um dos poucos que foram salvos daquela destruição. Jeremias 39:12. A palavra de Deus é a nossa partitura e código de conduta a seguir. Nela, as respostas para todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes as instruções dela escrita não são agradáveis aos ouvidos de todos. Eu oro para que o céu promova profetas ousados e convictos de que a partitura que parece desafinada para o mundo seja de fato a que o céu lhe entregou, pois ela é genuína e imutável. A palavra é a partitura, e aos que pensam que ela precisa de ajustes para agradar a todos. Mas, se mudada uma vírgula, deixa de ser verdadeira, e o céu não se responsabiliza. Profetas desafinados não agradam a todos, não afinam seus instrumentos como os demais, mas são dependentes do maestro todos os dias de sua vida. Entendam que quem precisa aprovar a melodia é o maestro e não a plateia. Quem cuida da plateia é o Espírito Santo. Ele tem o poder de ensiná-la a ouvir do jeito certo e que barulho nem sempre é qualidade. Sabe, um bom instrumento precisa ter bom ouvido. Meio tom que esteja fora da afinação, ele detecta independente do ruído. Que o Senhor possa nos dar ouvido absolutos, a boa mente para ouvir se o que está sendo dito está em concordância com a Escritura, examinando-a atentamente, assim como fazia o povo de Bereia ao ouvir Paulo e Silas pregando. Atos 17:11. Por favor, entenda a minha comparação. Não estou dizendo que os instrumentos afinados estão errados e agora todo mundo deve esperar ouvir o Espírito Santo qual é o seu tom, ou sabe lá o tipo. Minha história, apesar de verdadeira, e os instrumentos aqui citados são apenas uma metáfora. Parece louco e de certa forma é difícil de entender, mas precisamos estar dispostos a serem considerados desafinados diante dos homens, porém perfeitamente harmônicos diante de Deus. Ele é quem dita a melodia, a cadência e o ritmo da nossa vida. É contraditório, mas ser um profeta desafinado na terra é um ensaio para quem deseja um dia integrar o lindo e verdadeiro, maravilhoso coral do céu.